Welcome to session number 10. Bem-vindo à sessão número 10. And now it's time for action. E agora é tempo de ação. The book of Acts is known as Acts of the Apostles. O livro de Atos é conhecido como Atos dos Apóstolos. And this is what Smith Wigglesworth says. Isso é o que Smith Wigglesworth falou. The Acts of the Apostles was written because the apostles acted. O livro de Atos foi escrito porque os apóstolos agiram. And the book of Acts has only 28 chapters. E o livro de Atos tem apenas 28 capítulos. But God has never stopped writing his story to use ordinary people. Mas Deus nunca parou de escrever a sua história para usar pessoas comuns, pessoas normais. So Acts chapter 29, it is your chapter. Então Atos 29 é o seu capítulo. If God could use a fisherman Se Deus podia usar um pescador to change your world, he can use you too. para mudar o mundo, ele pode também usar você. Jesus chose 12 disciples and changed your world with them. Jesus, ele escolheu 12 discípulos e mudou o mundo com eles. I have bad news today. Eu tenho más notícias hoje. Peter is not here, John is not here, Paul is not here. Pedro não está aqui, João não está aqui, Paulo não está aqui. But I have good news for you. Mas eu tenho boas notícias. Because you are here and the Lord wants to use you. Porque você está aqui e o Senhor quer usar você. Your testimony can change your life. O seu testemunho pode mudar uma vida. For a while I said to a young girl, hey, today you have to share your testimony. Eu falei uma vez a uma jovem e disse a ela, você precisa compartilhar o seu testemunho. She said, my story is so boring. Ela falou, a minha história é tão monótona. I grew up in a Christian family. Eu nasci numa família cristã. She looked at me, she said, please, my background is really boring. Ela olhou para mim e disse, o meu passado realmente é monótono. But I told her, yes, of course, you will share your testimony today. Mas eu disse, sim, com certeza, mas você vai compartilhar o seu testemunho hoje. And we had an open air. E nós tivemos um evento. And she was sharing her testimony. Nesse evento ao ar livre, ela foi compartilhar o seu testemunho. And in the crowd there was a lady. E no meio das pessoas que estavam ali havia uma senhora. She's the owner of the number 1 5-star hotel in Germany. Ela era proprietária do hotel número 1 da Alemanha. And she was listening. E essa mulher estava ouvindo. This lady was searching for God for such a long time. Essa senhora estava buscando a Deus por bastante tempo. And this young girl, and she thought my story is really boring. She was sharing her testimony. E ela viu essa jovem falando sobre a história dela, dizendo que a história dela não tinha tanta graça assim. Estava compartilhando o seu testemunho. And the business lady stood in the midst of the crowd, and she was so excited about the testimony from that young girl. E essa mulher de negócios, ela apareceu do meio da multidão e disse, que testemunho maravilhoso dessa jovem. And that afternoon, the business lady got saved because of her testimony. E naquela tarde, aquela mulher de negócios foi salva por causa daquele testemunho. It's a long story. É uma história longa. They kicked out all the Buddhas out of the hotel. Eles tiraram todas as estatuetas de Buda daquele hotel. Now it's a Christian hotel and people got saved in that hotel. Agora é um hotel cristão e pessoas são salvas naquele hotel. And it started with a very simple testimony from a young girl. E começou com um testemunho muito simples de uma jovem. Another young girl, she was 14 years old when she met a sick Buddhist. Uma outra adolescente de 14 anos, ela foi salva. And she told her about Christ. E foi contado para ela sobre Jesus Cristo. In the beginning, he was not really open. Na verdade, ela encontrou uma pessoa budista e falou sobre Cristo, que essa pessoa não estava muito aberta. But then he got saved. Mas acabou sendo salvo. And she prayed for him. E essa jovem orou por essa pessoa. And the Lord touched him and he was completely healed. E o Senhor tocou esse ex-budista. I have no idea about this young girl, the 14-year-old girl. Eu não faço nenhuma ideia dessa adolescente de 14 anos. But the formula Buddhist, he is very known worldwide. Mas o ex-budista é conhecido mundialmente. It's David Yonggi Cho. É o Dr. Cho. Your life can have such a big influence. A sua vida pode ter uma influência tão grande. Today it is a global outreach day. Hoje vamos ter o dia
Dia Global da Evangelização. All over the world, Christians are sharing the gospel today. Em todo o mundo, os cristãos estão compartilhando o testemunho. Reinhard Bonnke said the Global Outreach Day is a day of salvation all over the world. Reinhard Bonnke disse que o Dia Global da Evangelização é um dia de salvação. And this is your aim, my aim for today. E esse é o seu alvo, é o meu alvo para hoje. Reach at least one person with the gospel. Alcance ao menos uma pessoa com o Evangelho. Everyone can reach someone. Cada pessoa pode alcançar uma pessoa. But together we can reach the world. Mas juntos nós podemos alcançar o mundo. This is the power of multiplication. Esse é o poder da multiplicação. If an evangelist would reach 1,000 people a day, E se um evangelista alcançasse 1.000 pessoas por dia, he need over 20,000 years to reach the whole world. ele precisaria de 20.000 anos para alcançar o mundo todo. But if you reach one person a week, Mas se você alcança uma pessoa por semana, and he will do the same. ele vai fazer o mesmo? Altogether we can reach the whole world in 34 weeks. E se todos nós fizermos isso, podemos alcançar o mundo todo em 34 This is semanas. the power of multiplication. Esse é o poder da multiplicação. There is only one way to reach the whole world. Há apenas uma maneira de alcançar o mundo todo. To mobilize the whole church. Mobilizando a igreja toda. If every believer is active, Se cada crente for ativo, all together we can fulfill the Great Commission. todos juntos podemos cumprir a grande comissão. And this is the aim of the Global Outreach Day. E esse é o alvo do Dia Global da We Evangelização. want to mobilize every believer on earth. Nós queremos mobilizar cada crente no mundo. We've met some pastors from Nepal. Nós encontramos alguns pastores do Nepal. Nepal is a Hindu nation. Nepal é uma nação hinduísta. It's not so easy to reach people in Nepal. Não é tão fácil alcançar as pessoas no Nepal. They have the 7 highest mountains of the world. Eles têm os 7 mais altos picos do mundo. Sometimes you have to go to walk for a day to reach one family in the mountain area. Em algumas áreas você precisa caminhar um dia inteiro para alcançar uma família que mora na região montanhosa. But then we figured out Nepal has a population of 28 million, Nós descobrimos que o Nepal tem uma população de 28 milhões, 5.6 million homes, 5,6 milhões de lares and 1.4 million believers. e 1,4 milhões de crentes. Nepal is like a huge elephant. Nepal é como um elefante gigante. But if we cut an elephant into small pieces, we can eat him. Mas se nós cortarmos o elefante em pedaços menores, nós podemos comê-lo. And the idea was this, every believer is going to 5 different families, 5 homes. Então a ideia foi levar cada crente a visitar cinco domicílios diferentes. We could reach a whole nation with the gospel. Dessa forma alcançaríamos toda a nação com o evangelho. If everybody is involved, Se todos se envolverem, if everybody is active, todos forem ativos, we can reach streets, whole cities, even whole countries. nós podemos alcançar cidades, ruas inteiras, até mesmo países inteiros. Today is your day. Hoje é o seu dia. You will reach at least one person with the gospel. Você vai alcançar pelo menos uma pessoa com o evangelho. So in the last 9 sessions you have heard Então, nas últimas 9 sessões que você ouviu, why we have to go. por que nós temos que ir? Because God is loving the world. Porque Deus ama o mundo. Because people without Christ are lost forever. Porque as pessoas sem Cristo estão perdidas para sempre. There is an urgency and we have to go because of that. Existe uma urgência e por isso precisamos ir. When we have to go? Quando temos que ir? Today. Hoje. Today is a day of salvation. Hoje é um dia de salvação. Who should go? Quem deveria ir? Every believer. Todo crente, todo cristão. You've learned how to start a conversation. Você aprendeu como iniciar uma conversação. You remember? Don't preach in the beginning. Lembra, não pregue no início. Very simple. Ask a question. Muito simples, faça perguntas. And today it is so easy. E hoje é tão fácil. You know, today you can talk to a person like this. Você sabe, hoje você pode falar com uma pessoa assim. Sir, do you know today the whole world is talking about God?
Sabe que hoje todo mundo está falando sobre Deus? Maybe he would say, oh really, the whole world? Talvez ele diga, o mundo Yes, the todo? whole world. What do you think about God? Sim, o mundo todo. O que é que você pensa sobre Deus? So you've learned how to start a conversation. Então você aprendeu como iniciar uma conversação. You've learned what is the gospel. Então você aprendeu o que é o Evangelho. And at the end, how to lead a person to the Lord. E no final, como levar a pessoa ao Senhor. So now it is very important after this time of training, Então agora é muito importante, depois desse tempo de treinamento, you have to practice what you've learned. você precisa praticar o que você aprendeu. We're training a lot of people. Nós treinamos muita gente. And there was a young man, he said, well, evangelism is not my thing. Então, havia aí um jovem e ele dizia, evangelização não é bem a minha coisa. He was sitting in one of our training sessions together with his sister. Ele estava sentado em uma das nossas sessões de treinamento junto com a sua irmã And we've trained them to evangelize. e nós estávamos treinando para evangelizar. They went out for the outreach. Eles saíram In the evening, they came back. e à noite voltaram. And they were so excited. E eles estavam tão fascinados. They said, this afternoon, we've led 13 people to the Lord. Eles falaram, nesta tarde nós levamos 30 pessoas ao Senhor. 3 hours ago, they said, well, evangelism is not my thing. 3 horas antes, eles diziam, evangelização não é bem a minha coisa. But because of the very simple training, Mas por causa de um treinamento muito simples, they were able to talk to people. eles foram falar com as pessoas. We have to go. Nós precisamos And ir. on the Global Outreach Day, no famous preacher is coming. E no dia global da evangelização não virá nenhum pregador The famoso, whole church is going. mas toda a igreja vai sair. And the Lord wants to use ordinary people. E o Senhor quer usar pessoas comuns, pessoas normais. But we are sharing an extraordinary gospel. Mas nós estamos falando de um extraordinário evangelho. There was a lady in Nepal. Havia uma senhora no Nepal, She lost her 2 children in one day, Ela- many years ago. ela perdeu há muitos anos atrás os seus 2 filhos. And on the Global Outreach Day, 2 church members came and shared the gospel to her. E no dia global da evangelização, 2 pessoas chegaram até ela e compartilharam o evangelho. She was completely crazy because of the accident of her 2 sons. Ela estava completamente louca por causa do acidente em que ela perdeu os seus 2 filhos. They prayed for her, Eles oraram por ela and the Lord delivered her immediately. e Deus a liberou imediatamente. And because of this testimony, a lot of people in that village got saved. E por causa do testemunho da libertação dela, muitas pessoas foram salvas. I want to tell you that God is with you. Eu quero dizer a você que Deus está contigo. He has made His power available to you. Ele fez o poder dele estar à sua disposição. You can do it. Você pode fazê-lo. You can talk to people, Você pode falar com you can share the pessoas. gospel, Você pode compartilhar o and you evangelho can lead people to the e Lord. você pode levar as pessoas até o Senhor. When Jesus said, it is finished, Quando Jesus disse, está consumado, when He was dying on the cross, quando estava morrendo na cruz, He gave His life to save every person on planet Earth forever. Ele deu a sua vida para salvar cada pessoa no planeta Terra. Then the Holy Spirit was poured out. Aí o Espírito Santo foi derramado. And because of the Holy Spirit, we are able to be a witness for Jesus. E por causa do Espírito Santo, nós estamos hábeis para ser testemunho do Evangelho de Acts 1 Cristo. verse 8, you will receive the power of the Holy Spirit. Atos 1:8, vocês vão receber o poder do Espírito And Santo. you will be my witness in Jerusalem, Judea and Samaria, E vocês serão meus testemunhos em todos os lugares, to the ends of the world. até os confins do mundo. Today we will go to the ends of the world. Hoje queremos ir aos confins da terra. On the Global Outreach Day, you are not alone. No dia global da evangelização, você não está sozinho. Millions of Christians are going out and sharing the gospel. Milhões de pessoas estarão saindo para evangelizar. This day is not about a church or a ministry. Esse dia não é sobre a igreja ou sobre o ministério. It's all about Jesus Christ. É sobre Jesus Cristo. So now it's time for action. Então agora é tempo de ação. What can you do today? O que você pode fazer hoje? There are some different things. Há algumas What you can coisas do. diferentes que você pode fazer. Usually we say we don't have a concept.
Nós, na verdade, nós dizemos que não temos exatamente um conceito, because there is no concept to reach the whole world. porque não há conceito para alcançar todo mundo. But we have a very simple strategy. Mas nós temos uma estratégia muito simples. Number one is mobilization. Número 1, mobilização. Number two is training, 2, treinamento. and then action. E depois ação. If it comes to action, there are so many different ideas, so many different things what you can do. No que se refere à ação, há tantas coisas que você pode fazer. I will give you some ideas, Eu vou lhe dar algumas ideias. like one-on-one. Como 1 a 1, compartilhando 1 a 1. Maybe you can invite your neighbor for a coffee or for a barbecue, Ou você pode convidar o seu vizinho para um café ou para um churrasco. and then you could share the gospel to your neighbor or to a friend or a relative. E você pode compartilhar o evangelho para algum amigo, para algum parente. 2 by 2. Ou de 2 em 2. Maybe you can meet in a church, Você pode fazer um encontro na igreja, have a time of prayer, ter um tempo de oração, time of preparation, um tempo de preparação. and then you're going out 2 by 2. E aí você sai de 2 em 2. You can split the whole group into small teams. Você pode dividir o grupo em pequenas equipes. And maybe it's good to split the whole team, whole group like this. E talvez você possa dividir o grupo dessa forma. One person who is experienced in evangelism will go together with a person maybe who has never done it before. Uma pessoa que é experimentada na evangelização pode ir com uma pessoa que nunca fez isso antes. And you can go to bus stations, marketplaces, hospitals, E você pode ir a pontos de ônibus, a hospitais, metro station, estação de metrô, everywhere. onde for. In India, there was a lady standing at the bus station waiting for the bus. Na Índia havia uma senhora esperando o seu ônibus no ponto de ônibus. And she saw a young mother together with her daughter also waiting for the bus. E havia ali uma jovem mãe com a sua filhinha também esperando o ônibus. And she began to talk to her. E começaram a conversar. And after a while, this young mother opened her bag. E depois de um tempo, essa jovem mãe abriu a sua bolsa And in the bag was a small bottle. e havia uma garrafinha pequenininha. The mother said, "Look, the content of this small bottle is poison." E essa mulher falou, veja, o que tem nessa garrafinha é veneno. We were on the way home to commit suicide. Nós estamos indo para casa para cometer suicídio. But instead of committing suicide, Mas ao invés de cometer suicídio, she got saved that day. ela foi salva naquele dia. There are so many people waiting for you. Há tantas pessoas esperando por você. 2 by 2. De 2 em 2, Very simple. Go wherever people are. muito simples, vá até onde as pessoas estão. Care and share. Cuidar e compartilhar. Do something good. Você pode fazer algo bom. Go to the homeless, to the drug addicts, to the prostitutes. Você pode ir aos drogados, às prostitutas, às pessoas sem teto. There are so many people they need help. Há tantas pessoas que precisam de ajuda. On the first Global Outreach Day, we went to a beach. No In primeiro dia global de evangelização, nós fomos a uma praia na Nigéria. 20,000 people are living there. 20 mil pessoas vivem lá. Drug addicts, prostitutes. Drogados, prostituídas. And we served them, we gave them food, medicine. Nós os servimos, demos a eles alimento, remédios. And around 500 people got saved that day. E umas 500 pessoas foram salvas naquele dia. When we came to Nigeria the next time, we heard an incredible story. Quando nós retornamos à Nigéria da próxima vez, This outreach was the last outreach on that ground. ouvimos histórias tremendas, porque aquele foi uma evangelização, foi a última evangelização que tinha acontecido naquele lugar. Couple of weeks later, a big, huge wave came out of the nothing and destroyed the whole place. Algumas semanas depois, uma onda gigantesca veio e destruiu todo aquele lugar. People were dying because of that wave. As pessoas morreram por causa daquela onda. When I heard that story, I felt an urgency to go. Quando eu ouvi essa história, eu senti uma urgência dentro de mim para ir. So care and share, do something good, Então você pode fazer alguma coisa na área de assistência social. or reach your area.
Ou alcance a sua região. You can say, I will reach my whole street, my block. Você diz, eu quero alcançar todo o meu quarteirão ou toda a minha rua. And if possible, you can go from door to door. E, se possível, você pode ir de porta em porta. There is a long list what you can do. Há uma lista enorme do que pode ser feito. A list from A to Z, Uma lista de A a Z. from airport to zoo. Do aeroporto ao zoológico. There are so many things what you can do in order to reach people. Há tantas coisas que você pode fazer para alcançar pessoas. Be creative. Seja criativo. So everyone can reach someone. Então, cada um pode alcançar alguma outra pessoa. And together we can reach the world. E junto nós podemos alcançar o mundo. So this is the task for today. Então, essa é a tarefa para hoje. Speak to at least one person today Fale com pelo menos uma pessoa and explain the gospel. e explique o Evangelho. At the end of the conversation, No final, if possible, lead the person to the Lord. leve a pessoa a Jesus. The Global Outreach Day is a day of salvation. O Dia Global de Evangelização é um dia de salvação. Today, millions of believers are out everywhere to share the gospel. Hoje, milhões de pessoas estão em todo o mundo alcançando pessoas. And maybe tonight you're coming home E talvez hoje você vai chegar em casa and you're so excited. e você está tão fascinado. What a great day. Que dia maravilhoso! I could talk to 3, 4, 5 people. Eu falei com 3, 4, 5 pessoas. 2 got saved. 2 foram salvos. Another person was very open. Uma outra pessoa estava muito aberta. Then I have good news for you. Então eu tenho boas notícias para você. You don't have to wait for next year, for Você- the next outreach. Você não precisa esperar até o ano que vem para o próximo Dia Global da Evangelização. For many believers in the last year, the Global Outreach Day was a kickoff for a lifestyle of evangelism. Para muitos cristãos, foi um arranque o Dia Global da Evangelização para um novo estilo de vida. Many years ago, the Lord challenged me to live a lifestyle of evangelism. Muitos anos atrás, o Senhor me desafiou a viver um estilo de evangelização. And I began to evangelize in a supermarket, in a plane, in a Starbucks, in a McDonald's, everywhere, in a bus taxi. Eu comecei a evangelizar em muitos lugares, no supermercado, no McDonald's, no táxi. I was sitting in a taxi, that was in Latin America, and I saw the cross with the pearls. Eu estava sentado num táxi, estava nos Estados Unidos, havia uma cruz pendurada no espelho. And immediately I began the conversation. E imediatamente comecei uma conversação. Sir, I see the cross. What does it mean to you? Senhor, eu vejo essa cruz, o que significa para você? Oh, he said, when I see the cross, I think about Mary. Ele diz, quando eu olho para a cruz, eu penso em Maria. I was shocked, Mary? E eu gritei, Maria? But then I told him about Christ. Mas aí eu falei sobre Cristo para ele. We arrived at the airport and he got saved. Nós chegamos no aeroporto e ele foi salvo. I'm sharing the gospel not only once a year. Eu estou compartilhando o Evangelho não somente uma vez por ano. For me, it's lifestyle. Para mim é um estilo de vida. I've made the decision years ago, I will reach at least one person in a week. Eu tomei a decisão há um tempo atrás que eu alcançaria pelo menos uma pessoa por semana. I was in a Starbucks Eu estava no Starbucks waiting for my coffee. esperando pelo meu café. There was a long line, people waiting for the coffee. Havia uma fila muito comprida todos esperando pelo seu café. And just before I got my coffee, E antes de receber o meu café, the lady in front of me got saved in a Starbucks. a pessoa que estava na minha frente foi salva dentro do Starbucks. You can make the decision Você pode tomar a decisão. to live a lifestyle of evangelism. Viver uma vida um estilo de vida de evangelização. My question to you is, A minha pergunta para você é: have you brushed your teeth this morning? você escovou os seus dentes essa manhã? I don't know. Have you done it? Eu não sei. Você escovou? So, maybe this morning, 6 o'clock, if, your wife said, hey, honey, you have to brush your teeth. Talvez hoje, nessa manhã, a sua esposa falou: querido, você precisa escovar os dentes. And then your pastor was calling you. E aí o seu pastor estava ligando: Hey, Carl, you have to brush your teeth today. ei, Carl, você precisa escovar os seus dentes hoje. Come on, that's a joke. Isso é uma piada. Maybe you woke up, you were very tired. Talvez você acordou e estava muito cansado. But even if you're very tired, you're brushing your teeth. Mas mesmo que você esteja muito cansado, você vai escovar os seus dentes. Why? It's lifestyle. Por quê? Estilo de vida. Your brain probably is not working.
O seu cérebro talvez não esteja funcionando, but you're still doing it. mas você continua escovando os The dedos. same as evangelism. A mesma coisa com o evangelismo. When evangelism is your lifestyle, Quando o evangelismo é o seu estilo de vida, even if your brain is not working, mesmo que o seu cérebro não esteja funcionando direitinho, you are doing it. você está fazendo. There are so many opportunities in your life. Há tantas oportunidades em sua vida. There are so many people in your area which you could reach. Há tantas pessoas na sua área que você poderia alcançar. You know, so often we have our Christian routine. Você sabe, tantas vezes nós temos a nossa rotina cristã. On Monday, we have a meeting with the home group leaders. Na segunda-feira nós nos encontramos com os Prayer nossos time on líderes de Wednesday. grupos familiares. Bible study Na, Thursday. na terça tem uma programação, na quarta tem estudo bíblico, Worship event on Saturday. e a adoração no sábado, Sunday is church. e domingo igreja. Is routine. É rotina. Come on, forget it. Esquece. We have much more than routine. Nós temos muito mais do que rotina. Christianity is much more than going to church. Cristianismo é muito mais do que ir a uma igreja. We will shake the world with the gospel. Nós vamos chacoalhar o mundo com o The evangelho. gospel is the power of God. O evangelho é o poder de Deus. There is only one way to eternity. Há apenas uma forma de chegar à eternidade, It is Jesus Christ. e é Jesus Cristo. So we will share the gospel. Então nós vamos compartilhar o evangelho. We can read in Acts 10 the story of Cornelius. Nós podemos ler a história de Cornélios em Atos 10. An angel appeared to him. Um anjo apareceu para ele. And I mean, easily the angel could explain the gospel to Cornelius. Com tranquilidade de uma forma muito simples, esse anjo poderia explicar a Cornélio o evangelho. But you know what the angel said? Mas sabe o que o anjo falou? Now send men to Joppa and bring back a man named Simon who is called Peter. Agora envie alguém até Jope e manda chamar a Pedro, que está lá para falar do evangelho. Peter was the key for the salvation of Cornelius. Pedro era a chave para a salvação de Cornélio. Maybe you are the key of the salvation of different people in your area. Talvez você seja a chave para a salvação de pessoas na sua região. And like this young girl, she was sharing her testimony and the business lady got saved. E assim como essa moça, essa jovem que estava testemunhando da sua vida, que levou essa mulher de negócios à salvação. Or the 14-year-old girl and the Lord used her to reach the sick Buddhist. Ou a moça de 14 anos que foi usada por Deus para a salvação desse budista. Today, God wants to use you. Hoje Deus quer usar você. You are the key for a person. Você é a chave para alguma pessoa. I want to challenge you for today. Eu quero desafiá-lo para hoje. Reach at least one person with the gospel. Alcance pelo menos uma pessoa com o And evangelho. then make a decision. E aí faça uma decisão. In Isaiah 6, the Lord asked Isaiah, Em Isaías 6, Deus "Whom pergunta shall para I Isaías: send?" quem eu devo enviar? And Isaiah said, "Here am I, send me." E Isaías falou: aqui estou eu, envia-me a mim. Hopefully this is your prayer too. Espero que essa seja a sua oração também. Lord, here am I, Senhor, aqui estou, send me. envia-me a mim. I want to reach one person with the gospel. Eu quero alcançar uma pessoa com o evangelho. Lord, I pray for each person which is listening right now. Senhor, eu oro para cada pessoa que está nos ouvindo agora. You have prepared the good works. O Senhor preparou as boas obras. And I want to bless every person right now E eu quero abençoar cada pessoa nesse momento, with power and love to reach people with the gospel. com poder e amor para alcançar pessoas com o evangelho. Amen. Amém. God bless you today.